Ichika era um solitário inútil e sem charme que as garotas evitavam como a peste. No entanto, sua vida mudou quando ele foi subitamente transferido para uma escola só de meninas, por ser o único homem no mundo que pode controlar uma armadura de batalha. Isso lhe deu o status de rei do harém e direitos ilimitados para aplaudir quantas bochechas ele quiser. Mas tudo começou. No seu primeiro dia de aula, Ichika não pôde deixar de se sentir como uma bolsa cara no shopping por causa dos olhares de todas as garotas. Mesmo quando a vice-professora responsável, Maya, entrou e falou com eles, todas continuaram a olhá-lo como se ele fosse um pedaço de carne premium que queriam devorar. Na tentativa de chamar a atenção delas, ela pediu que se apresentassem e começou com a primeira pessoa na sua lista. Ichika tentou chamar a atenção de uma garota de cabelo preto chamada Hoki, mas ela virou a cabeça para evitar seu olhar. Ichika não pôde deixar de se perguntar por que ela estava agindo como se não soubesse quem ele era, mesmo tendo crescido juntos. Seu monólogo interno foi rapidamente interrompido por Maya, que pediu para ele se apresentar à turma, pois já era a sua vez. Ichika levantou-se e apresentou-se, esperando que sua aparência em decadência fosse suficiente para fazê-los gostar dele. Infelizmente, toda a classe estava tão silenciosa quanto um cemitério, fazendo-o sentir-se muito desconfortável. Então ele terminou a apresentação, o que resultou em suspiros decepcionados das meninas, logo antes de ser socado por sua irmã Chifuyu. Depois disso, ela assumiu o lugar de Maya e anunciou que era sua professora responsável. Imediatamente, quando as palavras saíram da boca dela, a classe explodiu em gritos tão altos que você pensaria que o Harry Styles havia acabado de entrar. Isso porque ela era uma famosa piloto de primeira geração de IS que já representou o Japão. Maya então assumiu a turma e começou a contar-lhes a história de IS, que também era conhecido como Infinite Stratos. Ela disse que foi desenvolvido pela primeira vez há 10 anos pelo Japão para ser usado como um traje de caminhada espacial, mas o governo interrompeu o processo. Após ser reaproveitado, o governo assinou um tratado com outras nações concordando em nunca usá-lo como uma arma militar. É por isso que atualmente está sendo usado como uma forma de esporte, e a academia deles era a única licenciada para treinar seus pilotos. Logo após a aula terminar, Ichika mais uma vez se viu o centro das atenções, já que era o único homem em toda a escola. Naquele momento, ele não tinha certeza se queria que a Terra o engolisse por completo ou se queria aproveitar a atenção. Nessa hora, Hulk se aproximou dele e perguntou se poderia falar com ele, então foram para o telhado. Enquanto estavam lá, ele perguntou o que ela queria, mas ela não disse nada e continuou agindo de forma estranha e tímida. Ichika então a parabenizou por vencer o último torneio de Kendo, o que a surpreendeu. No entanto, isso foi suficiente para deixá-la um pouco mais à vontade, então começaram a conversar sem perceber que estavam sendo observados por outros estudantes. Quando o intervalo acabou, eles voltaram para a aula. Ela perguntou se alguém tinha alguma dúvida. Ichika levantou a mão e admitiu que não tinha entendido uma palavra do que ela disse. Então ela perguntou aos outros se eles também tiveram o mesmo problema. Nenhuma das meninas disse nada, tornando dolorosamente óbvio que a cabeça de Ichika estava tão vazia quanto as calças de Eunike. No momento seguinte, Chifuyu perguntou se ele tinha lido o livro de referência, e ele tolamente admitiu que o tinha jogado fora. Isso lhe rendeu um tapa, após o qual ela disse que lhe daria outro e que ele teria de memorizá-lo em uma semana. Ichika tentou argumentar que precisava de mais tempo para limpar a mente e colocá-la para funcionar novamente. Durante o intervalo, uma garota loira se aproximou dele, e quando ele perguntou quem ela era, ela ficou chocada por ele não ter ideia. Vendo que ela era muito convencida, ela se apresentou como Cecília, a melhor aluna dos exames de admissão deles, e a candidata representante da Inglaterra. No entanto, ela logo descobriu que ser burro não era apenas um trabalho de meio período para Ichika, porque ele perguntou o que era um candidato representante, chocando todos. Cecília teve que explicar ao idiota lento que um candidato representante era uma pessoa escolhida para representar seu país como piloto de IS. Ela também continuou a se gabar de como foi a única pessoa a derrotar um instrutor durante o exame de admissão. Infelizmente, Ichika a derrubou do pedestal quando revelou que também havia derrotado um instrutor, o que quase a fez perder a compostura. Ela se recusou a acreditar que um tolo incompetente como ele fosse capaz de tal feito, mas parou de discutir com ele quando o sinal tocou. Depois da aula, Ichika foi para seu dormitório e levou um susto quando chegou lá, porque não fazia ideia de que tinha sido emparelhado com alguém até Hulk sair do banheiro usando uma toalha. Ela imediatamente puxou sua espada de madeira e tentou atacá-lo, então ele saiu correndo. Mas quando Hulk tentou esfaqueá-lo através da porta, ele percebeu que ela tinha tido uma aula extra com Jintoki, já que sua espada de madeira conseguiu cortar a porta. A confusão chamou a atenção de outros alunos, então Ichika implorou a Hulk para deixá-lo voltar e ela deixou. Depois disso, ela perguntou se ele tinha pedido intencionalmente para ser colega de quarto dela para poder fazer maconha com ela. Ichika assegurou a ela que não era esse o caso, pois ela não era bem dotada o suficiente para fazer seu peixinho querer subir à superfície. Isso a irritou, então ela tentou cortá-lo novamente, mas ele conseguiu se salvar a tempo.
Eventualmente, ela parou de tentar enviá-lo para Hades e os dois concordaram em viver juntos como seres civilizados. No dia seguinte, Chifuyu anunciou que eles teriam que selecionar um representante de classe para competir no torneio entre classes. Então eles nomearam Ichika. No entanto, Cecília se recusa a aceitá-lo e o desafia para um duelo para provar que ele é um pedaço de lixo sem valor. Alguns dias depois, Chifuyu anunciou que Ichika receberia um IS pessoal, pois não havia máquinas sobressalentes disponíveis. Toda a turma ficou surpresa, e ele ouviu algumas garotas dizerem que também gostariam de ter um IS pessoal. Ichika estava prestes a perguntar o que havia de tão especial em ter um IS quando Cecília se aproximou dele. Como esperado, ela começou a tagarelar sobre como ela era a melhor coisa que saiu da Inglaterra desde One Direction, e como ela se sentiu mal por derrotá-lo enquanto ele usava um IS emprestado. Ela então prosseguiu para dar-lhe informações indesejadas sobre como havia apenas 467 IS em todo o mundo. Outro estudante a apoiou, dizendo que era porque a tecnologia usada para criar os IS nunca foi revelada ao mundo. Ela disse que todos os núcleos de IS foram feitos pela doutora Shinonono Tabana, que era a única pessoa que podia fazer. No entanto, como ela se recusou a fazer mais, todas as grandes empresas e nações tiveram que usar seus núcleos atribuídos para realizar pesquisas pessoais. Chifuyu acrescentou que a única razão pela qual ele estava recebendo um pessoal era porque eles queriam reunir todos os dados que pudessem sobre ele. Quando ela terminou de falar, um aluno perguntou se Hulk e a doutora Tabane eram parentes, já que tinham o mesmo sobrenome. No momento em que Chifuyu confirmou que elas eram irmãs, a turma ficou agitada, com todos perguntando sobre o paradeiro da famosa doutora. Irritada, Hulk gritou com eles e avisou para não lhe fazerem perguntas sobre sua irmã, pois ela não tinha nada a ver com ela. Durante o almoço, Ichika implorou a Hulk para ensiná-lo sobre as coisas de IS, já que não era segredo que sua cabeça era tão vazia quanto um poço recém-cavado. Hulk recusou, dizendo que não queria se meter com um idiota. Mas enquanto ela falava, uma menina se aproximou deles. A menina se ofereceu para ensinar tudo o que sabia a Ichika, já que ela era uma estudante do terceiro ano e sabia mais sobre trajes IS. Sua óbvia tentativa de ficar a sós com Ichika irritou Hulk, então ela disse que cuidaria do treino dele. Quando a garota tentou argumentar, Hulk disse a ela que era a irmã mais nova da doutora Tabane, o que a fez calar a boca e ir embora. Mais tarde, Ichika levou uma surra de Hulk no dojo da escola, e ela não ficou impressionada com a falta de habilidade dele. Ela disse a ele que era uma desgraça e que treinariam juntos todos os dias durante 3 horas até que ele melhorasse. Uma semana depois, chegou a hora do duelo, e Ichika apontou que não havia aprendido nada sobre IS desde que o treinamento começou. Hulk disse que não importava, já que o IS dele ainda não havia chegado. Mas ele insistiu que precisava saber pelo menos o básico. Enquanto eles assistiam ao vídeo de Cecília em seu traje, Maya informou que o traje IS dele estava pronto. Chifuyu instruiu a se equipar imediatamente, pois tinha um horário limitado para usar a arena. Ele então se aproximou do IS, que Maya disse se chamar Byakushiki, e o tocou, mas imediatamente retirou a mão porque parecia diferente da última vez que tocou em um. Depois que Hulk o instruiu sobre como colocá-la, ele voou para a arena para enfrentar Cecília, que aconselhou a desistir. Ela disse que era a única maneira de ele manter seu orgulho de homem intacto, porque estava preparada para dar-lhe uma surra sem misericórdia. Ichika assegurou a ela que quando terminasse com ela, as únicas palavras que ela seria capaz de pronunciar seriam as dele, porque ele estava prestes a escancarar tudo. Não impressionada com sua mais fraca cantada, Cecília abriu fogo contra ele no exato momento em que seu IS o alertou sobre o ataque iminente. Incapaz de reagir a tempo, ele foi atingido diretamente e foi empurrado para trás enquanto ela continuava a bombardeá-lo. Ichika voou tentando evitar ser atingido enquanto se esforçava para entender como sua IS funcionava. Eventualmente, ele conseguiu equipar uma espada e ela fez questão de dizer que ele era um tolo por trazer uma espada para um tiroteio. Enquanto ela continuava a atacá-lo, Ichika conseguiu evitar ser atingido, então ela o elogiou por sua capacidade de durar mais de 3 minutos. Ela então intensificou seu jogo e começou a atacá-lo mais do que antes, forçando a energia do escudo dele a começar a cair. No entanto, Ichika ficou convencido, pois conseguiu entender como o IS dela funcionava e decidiu acabar com tudo de uma vez por todas. Maya achou impressionante que ele conseguiu descobrir, mas Chifuyu a avisou que ele estava prestes a fazer algo estúpido. Como ela previu, Ichika se aproximou de Cecília e foi atingido por mais mísseis que não conseguiu evitar. No entanto, quando a fumaça dissipou, o traje dele havia se transformado e Cecília tentou entender como ele estava lutando com ela com o traje em modo padrão. Assim que ele equipou uma nova arma, ela disparou mais mísseis contra ele, mas ele os cortou ao meio e teria cortado ela também se a energia do seu escudo não acabasse. Chifuyu então anunciou que Cecília era a vencedora, o que surpreendeu a todos. Mais tarde, quando ele se encontrou com ela explicou que ele havia usado seu IS para anular a energia do escudo de Cecília. No entanto, a habilidade era uma faca de 2 gumes que também esgotava sua energia, e como sua energia já estava baixa, esgotou-se completamente.
Ela disse que em uma partida de IS, a pessoa cuja energia do escudo é esgotada é automaticamente a perdedora, por isso Cecília havia vencido. Para ajudá-lo a entender melhor as regras, Maya deu-lhe um manual mais grosso do que sua parte traseira, o que o fez sentir como se tivesse sido condenado ao inferno. No dia seguinte, Shifuyu reuniu a turma do lado de fora para um treino de voo de IS e instruiu Cecília e Ichika a fazerem uma demonstração. Ambos decolaram e enquanto voavam, Shifuyu repreendeu Ichika por ser lento, mesmo que seu IS devesse ser mais rápido que o de Cecília. Isso o fez admitir que não entendia como o traje funcionava. Então Cecília voou ao lado dele e se ofereceu para ensiná-lo mais tarde. Ichika parecia achar que ela estava agindo de forma um pouco suspeita, mas sua conversa foi interrompida por Shifuyu, ordenando que eles fizessem uma descida repentina e parassem. Cecília fez sua descida com facilidade antes de parar, mas Ichika teve dificuldade com a dele e acabou aterrissando de cabeça no chão. Quando foram ver como ele estava, encontraram-no fazendo sua melhor impressão de um avestruz. E antes que Hulk pudesse chamá-lo de idiota, Cecília a empurrou para o lado enquanto corria até ele. Ichika ficou surpreso ao ver o quanto ela estava preocupada e ficou ainda mais surpreso quando ela se ofereceu para ir com eles à clínica. Mas Hulk disse que não era necessário. Ela lembrou Cecília que, como ele estava usando seu traje quando caiu, estava completamente bem, mas isso só levou as duas meninas a discutirem. Mais tarde, os colegas de classe de Ichika organizaram uma festa surpresa para parabenizá-lo por se tornar o representante e Cecília explicou graciosamente que havia desistido porque percebeu que estava se comportando como uma mimada. Enquanto eles comemoravam, uma garota do jornal da escola veio tirar uma foto de Cecília e Ichika juntos, mas os colegas de classe estragaram ao aparecer de surpresa na foto, o que irritou Cecília. No dia seguinte, enquanto discutiam o torneio entre as turmas, uma das meninas mencionou que o representante da classe 2 havia sido substituído por uma nova aluna transferida. No momento seguinte, a garota apareceu e contou-lhes que também tinha um IS, e declarou guerra a eles, dizendo que não iriam ganhar tão facilmente. Mas Ichika não se importou com suas ameaças porque a reconheceu como sua amiga de infância, Rin. Quando chegou a hora do almoço, Ichika se encontrou com Rin e os dois se sentaram juntos enquanto conversavam sobre os velhos tempos, o que irritou Hulk e Cecília. Enquanto conversaram, Rin perguntou a Ichika como ele acabou na academia de IS. Então ele explicou o que aconteceu no dia em que foi fazer os exames de entrada para o ensino médio. Ele disse que foi ao centro como todo mundo, mas como seu GPS embutido era o mesmo que o do Zorro, ele se perdeu e acabou em uma sala com um IS. A curiosidade o dominou, então ele tocou e ficou surpreso quando aquilo se acendeu como uma árvore de Natal e chamou a atenção dos oficiais responsáveis. Assim que ele terminou sua história, Hulk e Cecília bateram as mãos na mesa, exigindo saber por que ele estava sendo tão amigável com uma sem caracterização. Ichika teve que explicar que ele e Rin eram amigos de infância, e teve que esclarecer que a conheceu depois que Hulk se transferiu de sua escola secundária para que ela não se sentisse triste. Cecília tentou se inserir na conversa falando sobre si mesma, mas Rin a ignorou e se ofereceu para treinar com Ichika. Hulk argumentou que ela era a treinadora de Ichika, e Cecília destacou que suas turmas eram rivais. Rin então se virou para eles e pediu que sumissem, pois o hálito deles cheirava como as chuteiras de um garoto adolescente. Sentindo-se insultadas, Hulk e Cecília tentaram revidar Rin, mas o sino tocou. Então Rin se levantou e disse a Ichika que se encontraria com ele depois do treino, após o que ela saiu. Logo após o fim das aulas, Ichika se viu à mercê de Cecília e Hulk, que o colocaram em uma situação difícil, tudo em nome do treinamento, até tarde da noite. Após o treino, Ichika foi ao vestiário para se trocar, e foi lá que Rin o encontrou. Então ele se sentou para conversar com ela. No entanto, enquanto conversavam, ele mencionou que era colega de quarto de Hulk, deixando Rin com ciúmes. Ela argumentou que não era apropriado para uma garota e um garoto dividirem um quarto, mas ele disse a ela que não se importava, já que Hulk era sua amiga de infância. No entanto, as palavras dele deram a Rin uma certa esperança, então ela o seguiu até o dormitório dele e implorou a Hulk que se mudasse. Hulk disse a ela que não iria se mudar e pediu que sumisse. Mas Rin a ignorou e perguntou a Ichika se ele se lembrava da promessa que fizeram um ao outro. Isso irritou Hulk, então ela atacou Rin com sua espada de madeira. Felizmente, Rin ativou parcialmente seu IS e bloqueou. Ela então tentou fazer Ichika se lembrar da promessa, o que ele fez, mas não da mesma forma que ela se lembrava. Rin imediatamente ficou zangada e disse a ele que se perdesse a partida entre turmas, ele faria o que ela quisesse. No dia da partida, Ichika descobriu que iria enfrentar Rin, e enquanto ele voava para a arena, a partida começou. Rin avançou contra ele com sua lâmina, mas Ichika se defendeu e conseguiu resistir a ela até que ela equipou outra lâmina. Enquanto avançava, Ichika continuava tentando se defender voando ao redor, então Rin o derrubou usando seus canhões. Esse ataque esgotou a energia do escudo dele, o que surpreendeu Hulk, que nunca tinha visto isso antes. Maya explicou que Rin usou canhões de impacto que compactavam e pressurizavam o espaço antes de dispará-lo como um projétil.
Quando Rin continuou a disparar tiro após tiro, Maya acrescentou que o cano do canhão permitia que ela disparasse em qualquer ângulo. Ichika logo percebeu que se não atacasse em breve, perderia a batalha. Enquanto pensava no que fazer, lembrou-se de sua conversa com Chifuyu quando reclamou da eficácia de sua espada, dizendo que queria uma arma. Chifuyu o chamou estupidamente de idiota, e disse que seu cérebro do tamanho de uma ervilha nunca entenderia a mecânica de usar uma arma. No entanto, ela aconselhou a se manter com o que era bom e aperfeiçoá-lo. De volta ao presente, Ichika decidiu como continuar a luta com Rin, e Chifuyu explicou a Maya e as meninas que ele estava prestes a usar um impulso de ignição. Ela disse que era um ataque surpresa que permitia a um piloto viajar na velocidade máxima e se aproximar de seu oponente. Ela acrescentou que contanto que ele usasse no momento certo, não tinha nada com que se preocupar, mas o único problema era que ele só podia usá-lo uma vez. Assim como Chifuyu disse, Ichika se aproximou de Rin, mas antes que ele pudesse desferir o golpe final, um ataque destruiu a arena. Escudo, causando uma explosão que quase os atingiu. Chifuyu imediatamente anunciou que a partida havia terminado e ordenou que Ichika e Rin recuassem enquanto os outros estudantes evacuavam a arena. Rin disse a Ichika para fugir enquanto ela enfrentava o intruso, mas ele recusou, dizendo que um verdadeiro cavalheiro não deixava mulheres lutarem suas batalhas. Enquanto eles falavam, o IS inimigo disparou um raio em Rin. Felizmente, Ichika atirou do caminho antes que ela pudesse se machucar. Ichika tentou perguntar ao inimigo qual era o objetivo deles, mas não houve resposta, então ele parou de tentar falar com eles. Nesse momento, Maya chamou Ichika e ordenou que evacuassem a arena, mas ele disse a ela que conteriam um inimigo até que os professores chegassem. Quase imediatamente, o IS inimigo começou a disparar contra eles, então voaram em direções diferentes para evitar serem atingidos. Rin então sugeriu que Ichika o eliminasse enquanto ela o apoiava com o fogo do seu canhão, ao que ele concordou. Dentro da sala de controle, Cecília implorou a Chifuyu para deixá-la equipar seu IS para ajudar Ichika, mas Chifuyu disse que ela não podia. Ela explicou que o inimigo havia sequestrado o sistema e selado a saída. Então, até conseguirem sobrepor o código do inimigo, todos eles estavam encurralados. De volta à arena, Rin reclamou que Ichika tinha péssima mira, porque ele errava o IS inimigo toda vez que ela lhe dava uma abertura. O IS inimigo continuava atirando neles, não deixando outra escolha a não ser ficarem na defensiva enquanto tentavam elaborar um plano. Quando eventualmente parou de atirar, Ichika disse a Rin que acreditava que o IS não tinha piloto. Rin disse que era impossível, já que a única maneira de um IS funcionar era se tivesse um piloto, mas Ichika insistiu que não tinha piloto. Ele então compartilhou seu plano de atacar com tudo o IS e disse a ela para apoiá-lo com seus canhões. No entanto, antes que pudessem implementar o plano, Hulk correu para a arena e disse a Ichika que ele seria conhecido para sempre como um perdedor patético se perdesse para o IS inimigo. Ichika imediatamente disse à garota estúpida para correr quando o IS inimigo voltou sua atenção para ela. No entanto, ele sabia que ela não poderia escapar de seu feixe, então pediu a Rin para disparar seus canhões diretamente nele. Rin recusou a princípio, mas ele a assegurou de que sabia o que estava fazendo, então ela fez o que ele pediu e atirou seus canhões nele. Isso ajudou a aumentar a energia do seu escudo, permitindo que ele avançasse contra o IS com todas as suas... poderia. Infelizmente, ele perdeu a chance e foi arremessado contra uma parede próxima, ficando exposto ao inimigo. Justo quando estava prestes a ser atingido, ele chamou por Cecília, que o derrubou usando seus canhões. Enquanto Ichika a elogiava pelo trabalho bem feito, Rin chamou sua atenção de volta para o IS, que havia se reativado exatamente como um exterminador faria. Assim que disparou seu feixe, Ichika usou seu cupom de armadura de enredo e atacou direto contra ele. Ele acordou mais tarde na clínica justamente quando Rin tentava recriar a cena do beijo de a Bela adormecida. Claro, ela negou tentar profanar seus lábios virgens e Ichika não insistiu no assunto, pois era inútil. Enquanto elas conversavam, Cecília se aproximou e chamou Rin de vadiazinha sorrateira, por vir ver Ichijoji depois de todas terem concordado em esperar até que ele acordasse. Bem nesse momento, Rock apareceu atrás dela e disse que ela não era diferente de Rin, pois também tinha vindo com as mesmas intenções. Quando Ichika percebeu que estavam prestes a começar a discutir, ele perguntou onde estava sua irmã e eles disseram que não tinham ideia. Enquanto isso, Maya e Chifuyu estavam em um laboratório analisando o IS inimigo. Além de confirmar que não tinha piloto, eles também descobriram que o núcleo usado para ele não estava registrado em seu banco de dados. Dias depois que ele se recuperou, Maya foi ao dormitório para informar Rock e Ichika que a situação do quarto deles tinha sido resolvida. Ela disse a Rock que ela se mudaria para outro quarto, mas Rock não pareceu gostar da ideia. Ela tentou fazer com que Ichika a apoiasse, mas o tolo denso parecia não se importar e disse que estava feliz por não ter que compartilhar um banheiro com ela e seu traseiro achatado. Rock ficou tão irritada que disse a Maya que se mudaria imediatamente.
o que ela fez apenas para voltar mais tarde naquela noite. Quando Ichika perguntou o que ela queria, ela disse que se ganhasse o torneio individual que ocorreria no mês seguinte, ele teria que sair com ela. Sua exigência repentina chamou a atenção da equipe de fofocas do dormitório, e no dia seguinte, a escola estava cheia de rumores de que quem vencesse o torneio individual teria a chance de sair com Ichika. Quando Chifuyu entrou na sala de aula, ela os apresentou a um novo aluno transferido da França chamado Charles. A classe inteira imediatamente explodiu em gritos, pois não conseguiam conter a excitação de ter outro garoto na escola. Antes de instruí-los a irem para o campo de treinamento, Chifuyu instruiu Ichika a tomar Charles sob sua responsabilidade e mostrar-lhe a escola. Depois que ela saiu, Charles tentou iniciar uma conversa com Ichika, mas ele o ignorou e o puxou para fora da sala de aula. Eles não tinham nem ido longe quando foram cercados por estudantes de outras turmas tentando dar uma olhada no novo garoto. Felizmente, Ichika conseguiu guiar Charles na direção certa, e evitaram serem rodeados pelo grupo de desesperados. No vestiário, Ichika soube que a família de Charles era proprietária da maior empresa de Issei na França. No campo de treinamento, Chifuyu instruiu Rin e Cecília a usarem seus IS para fazer uma demonstração de combate. Ambas as meninas estavam um pouco relutantes, pois se sentiam como aberrações de circo exibidas para o mundo ver. No entanto, no momento em que Chifuyu mencionou que era a chance delas impressionarem Ichika, de repente recuperaram o ânimo. No momento seguinte, Maya caiu do céu e pousou em Ichika, que milagrosamente se viu repousando em cima de seus volumosos seios. Em vez de empurrar o magricela de cima dela, a mulher delirante começou a falar sobre o casamento deles. Não querendo ficar preso a uma velha para o resto da vida, Ichika imediatamente saiu de cima dela, mas quase foi baleado por Cecília. Ele ainda estava se dando conta da tentativa dela contra sua vida quando Rin lançou suas lâminas nele. Felizmente, Maya o afastou com seu rifle de precisão, salvando sua vida de acabar abrupta e prematuramente. Chifuyu então anunciou que Rin e Cecília iam lutar contra Maya juntas, mas elas apontaram que isso era injusto para ela. No entanto, ela tinha certeza de que elas perderiam, então elas foram para o céu. Quando a partida começou, abriram fogo contra ela ao mesmo tempo, mas Maya desviou facilmente de seus ataques, alternando entre modo defensivo e ofensivo. Eventualmente, ela as derrubou do céu e as duas garotas começaram a culpar uma a outra pelo fracasso. Mas Chifuyu as assegurou que foi porque não estavam no mesmo nível que Maya. Mais tarde naquela noite, enquanto Ichika e Charles conversavam tomando chá, Charles perguntou se podia treinar com ele e Ichika concordou. No dia seguinte, outro novo aluno foi apresentado à turma. A estudante era da Alemanha e seu nome era Laura Bodvig, mas ela surpreendeu todos ao dar um tapa em Ichika, após o qual disse que nunca o reconheceria como irmão de Chifuyu. Naquela noite, durante a sessão de treinamento, Hoki, Cecília e Rin tentaram instruir Ichika ao mesmo tempo, mas tudo o que conseguiram fazer foi quase falar sem parar como sua ex-namorada. Então Charles interveio e pediu a ele para duelar contra ele. Ichika concordou e eles subiram aos céus, mas Ichika não era páreo para Charles. Mesmo tentando seu melhor para mantê-lo a uma distância próxima para que seus ataques funcionassem, Charles o despistou e atirou nele com suas armas. Ichika teve que ativar seu escudo para se defender, mas Charles continuou atirando até que sua energia se esgotasse e ele perdesse a partida. Quando desceram, Charles explicou que a razão pela qual ele não conseguiu vencer foi porque ainda não entendia como funcionavam os ataques de longo alcance. Ele também acrescentou que Ichika não tinha um estabilizador, por isso seus ataques sempre esgotavam sua energia. Charles então se ofereceu para mostrar-lhe como fazer ataques precisos. Tiros, mas ele teve que ficar atrás de Ichika para mostrar-lhe como segurar a arma. A posição deles teria feito qualquer Fujoshi desmaiar, mas apenas deixou as garotas enojadas porque eram odiadoras de romances. Logo depois que Ichika conseguiu fazer alguns tiros decentes, Laura apareceu e exigiu que ele duelasse contra ela. Ichika recusou, então ela disparou um tiro nele que Charles conseguiu desviar usando seu escudo. Ele então disse a ela que estava errada por ir atrás de Ichika, mesmo depois de ele ter recusado o pedido dela. Bem nesse momento, um instrutor chamou por eles e pediu para que parassem, então Laura desistiu. No vestiário, Ichika estava prestes a entrar no chuveiro, quando Charles disse a ele que estava indo para o dormitório. Ichika tentou convencê-lo a ficar e tomar banho com ele, mas Charles saiu correndo do lugar, parecendo envergonhado. Depois do banho, Ichika foi para o dormitório, mas continuou se perguntando por que Laura o havia esbofeteado. Enquanto tentava entender por que ela o odiava tanto, ele se deparou com Chifuyu e Laura conversando perto do lago. Ele imediatamente se escondeu atrás de uma árvore para poder ouvir sobre o que elas estavam conversando, e ouviu Laura pedindo a Chifuyu para voltar para a Alemanha. Ela disse que os estudantes da academia IS eram todos cabeças ocas incompetentes que tratavam os trajes IS como o último design da Fashion Nova e, portanto, não eram aptos para serem treinados por ela. No entanto, Chifuyu a interrompeu e a dispensou antes que ela pudesse argumentar.
Depois que ela saiu, Chifuyu disse a Ichika que era grosseiro escutar escondido, então ele saiu de trás da árvore e perguntou sobre o que eles estavam discutindo. No entanto, Chifuyu tinha dito a ele para gastar sua energia no treinamento, em vez de se meter nos assuntos dos outros. Depois que ela se afastou, Ichika não pôde deixar de pensar que a razão pela qual Laura o odiava tinha algo a ver com o torneio de Yes que Chifuyu havia desistido. Aconteceu quando ele era mais jovem e foi sequestrado por alguns homens desconhecidos. Justo quando ele começou a perder todas as esperanças, Chifuyu entrou e resgatou-o, mas foi ao custo do torneio. Após o incidente, ela foi trabalhar para a unidade IS alemã, já que fazia parte do acordo que ela havia feito com eles para encontrá-lo. Quando chegou ao seu quarto, ele decidiu tornar-se forte o suficiente para que sua irmã não precisasse protegê-lo. Não mais. Dentro do quarto, ele percebeu que Charles estava no chuveiro, então entrou para lhe dar um novo sabonete líquido. No momento em que entrou, Charles abriu a porta do chuveiro e Ichika se viu olhando para um par de melões. Em vez de surtar como qualquer outra pessoa, ele agiu como se não tivesse visto nada e saiu. Depois que Charles terminou o banho, ela saiu do banheiro e explicou que havia sido ordenada por seu pai a frequentar a escola fingindo ser um menino. Ela revelou que era filha de seu pai com sua amante, e depois que sua mãe morreu, foi levada para o pai. Eles realizaram alguns testes nela e descobriram que ela tinha uma alta aptidão para a AS, então a tornaram uma piloto de teste. Infelizmente, a empresa estava passando por uma crise porque ainda não havia aperfeiçoado o desenvolvimento do IS de terceira geração. Isso era algo que outros países, como Inglaterra e Alemanha, já estavam fazendo, e se eles falhassem, a licença de produção de IS deles seria revogada. Foi então decidido que ela se infiltraria na escola disfarçada de menino para coletar dados sobre o IS de Ichika. Ela pediu desculpas a ele por mentir, mas Ichika perguntou o que ela planejava fazer agora que seu segredo tinha sido descoberto. Ela disse que voltaria para seu país e que provavelmente seria presa, então Ichika prometeu manter seu segredo. Ele disse que enquanto ela fosse uma estudante na academia, estaria segura e juntos poderiam encontrar uma maneira de ajudá-la. No dia seguinte, Cecília e Rin finalmente ouviram o boato sobre Ichika sair para um encontro com o vencedor do torneio. Enquanto falavam sobre isso com os outros alunos, Charles apareceu de repente atrás deles e perguntou sobre o que estavam conversando. Assim que o viram, se dispersaram rapidamente e Rin voltou para a sala de aula, deixando Ichika e Charles se perguntando o que estava acontecendo. Hoki, por outro lado, não disse nada durante todo o tempo, mas mais tarde, após as aulas, tentou entender o que estava acontecendo. Ela não conseguia entender como sua desaceleração e seu momento de desespero tinham se transformado em uma missão secundária para as outras garotas. No entanto, ela decidiu não se concentrar nisso e focar no torneio, esperando de todo o coração que ela venceria. Ela tomou essa decisão porque queria provar a si mesma que não era uma perdedora. Ainda perdida em pensamentos, lembrou-se do primeiro torneio em que deveria participar, mas não foi permitida, simplesmente porque foi na mesma época em que sua irmã anunciou a criação do Scorps. Isso levou toda a sua família a ser colocada sob proteção de testemunhas, até que ela acabou sendo separada de seus pais e irmã, que ela ainda não fazia ideia de onde estava. Não tendo mais ninguém além de si mesma, ela decidiu se concentrar totalmente no seu kendo e melhorou. O único problema era que ela estava tão zangada com o mundo que sempre descontava suas frustrações em seus oponentes. Contudo, ela esperava mudar e vencer o torneio apenas por suas habilidades. Enquanto isso, Rin e Cecília se encontraram na arena, pois ambas tiveram a mesma ideia de treinar mais para vencer o torneio. Como esperado, as duas não puderam deixar de mostrar à outra o quão inferior eram. Elas então decidiram resolver a questão tendo uma batalha simulada para provar quem era superior. Logo após equiparem seus IS, elas se lançaram uma contra a outra, mas Laura, a cópia barata da Viúva Negra do Walmart, atirou nelas para anunciar sua chegada. Rin perguntou por que ela estava incomodando, mas ela ignorou a pergunta e analisou os trajes delas. Ela então disse que não achava que eram dignas de usar trajes tão poderosos. Seu total desrespeito pelas habilidades delas as fez se sentir insultadas, então decidiram fazê-la engolir as palavras. Em outra parte da escola, Charles e Ichika estavam a caminho do dormitório quando algumas garotas passaram correndo falando sobre o duelo. Eles imediatamente correram para a arena para encontrar os 3 Jaggers incompletos em um tiroteio feroz entre si. Rin disparou seu canhão dragão, mas Laura o parou usando uma barreira que Charles chamou de AIC antes de simplificar as coisas para que Ichika pudesse entender. Ela explicou que era conhecido como cancelador de inércia ativa e disse que poderia anular a inércia de uma massa em movimento, mas disse a Hoki que o que ele estava vendo era suficiente para explicar as coisas. Enquanto assistiam, Rin continuou disparando tiros em Laura, que continuava a detê-los com sua barreira antes de pegar Rin com algumas cordas. No momento seguinte, Cecília disparou suas extensões nela, forçando Laura a sair do caminho. Eventualmente, ela os parou e contra-atacou o próximo tiro de Cecília com um igualmente poderoso explosão. A força da explosão empurrou Cecília para trás
e Laura decidiu jogar sujo usando Rin para jogá-la no chão. Enquanto estavam deitadas no chão, Laura disparou o canhão de Rin, mas não teve tempo de se mover antes que Cecília a atingisse a queima-roupa com seu blaster. Mesmo que Rin dissesse que tinha sido um movimento arriscado, ambas as garotas esperavam que a explosão tivesse causado dano suficiente a Laura, porque assim que a poeira baixou, viram que Laura estava perfeitamente bem. Ela imediatamente os atacou com suas cordas, que começou a usar para sufocá-los. Depois começou a golpeá-los. Charles e Hawke apontaram que se ela continuasse seu ataque, tanto Rin quanto Cecília estariam em perigo de perder suas vidas. Cansado de ver seus amigos serem tratados como bonecas de pano inertes, Itika equipou seu IS e rompeu a barreira. Ele imediatamente avançou contra ela, mas foi parado por sua barreira. E enquanto ela o mantinha no lugar, ela lhe disse que ele era decepção. Ela disse que ele era um fracasso inútil e estava prestes a se livrar dele quando Charles abriu fogo contra ela. Isso permitiu que Itika pegasse Rin e Cecília e os afastasse da batalha e dos ataques ferozes de Laura. Charles ainda estava atirando em Laura, mas ela conseguiu segurá-la no lugar usando suas cordas. E quando estava prestes a apunhalá-la, Chifuyu interveio. Ela os repreendeu por destruírem imprudentemente a propriedade da escola, após o que lhes disse que poderiam continuar a luta no torneio. Naquela noite, enquanto Itika e Charles estavam com Rin e Cecília na clínica, um grupo de meninas entrou de repente. Elas empurraram um pedaço de papel no rosto de Itika e quando leu, ele soube que eles estavam autorizados a formar equipe para o torneio. Cada garota então tentou convencer Itika e Charles a se juntar a elas. Mas Itika os recusou, dizendo que já era parceiro de Charles. No momento em que saíram desapontadas, Rin e Cecília tentaram forçar Itika a escolher uma delas como parceira. Maya, que acabara de chegar, disse que era impossível, pois não os permitiria participar por causa de seus ferimentos. Eles tentaram argumentar com ela, mas ela manteve sua posição e disse que eles precisavam de mais tempo para se curar. Sem outra escolha, elas aceitaram o destino, mas disseram a Itika e Charles que eles tinham que vencer a todo custo, já que não queriam que mais ninguém namorasse Itika. No caminho para o dormitório, Charles agradeceu a Itika por fazer dupla com ela, e ele disse que isso era para que os outros não descobrissem seu segredo. Alguns dias depois, o torneio começou, e quando Itika e Charles verificaram os pares das partidas, ficaram chocados ao saber que Hawke havia se juntado a Laura. Não só Laura e Hawke estavam trabalhando juntos, mas eles eram os primeiros oponentes de Itika e Charles. Quando se enfrentaram na arena, Laura expressou sua alegria por não ter que esperar muito para possuir Itika. Itika disse a ela para não ficar convencida, porque mesmo que ela tivesse uma vara rígida, seria muito pequeno para caber de qualquer forma. No momento seguinte, o cronômetro parou, sinalizando o início da luta, e Itika imediatamente avançou contra Laura. Como todos na arena, Laura achou que ele era o maior tolo do planeta, e fez questão de dizer isso enquanto o mantinha no lugar com sua barreira. Assim que ela estava prestes a transformá-lo em um donut, Charles apareceu atrás de Itika e abriu fogo contra ela. Laura tentou desviar, mas Charles ativou a troca rápida e continuou seu ataque até que Hawke interveio. Ela usou sua espada para desviar os tiros e empurrou Charles um pouco para trás, então Charles trocou de lugar com Itika. No entanto, Laura usou uma de suas cordas para puxar Hawke para fora do caminho e ficou frente a frente com Itika. Enquanto lutava com ele, tentou atacar Charles com suas cordas, mas ela as repeliu facilmente até Hawke se recompor e atacar. Charles então voltou sua atenção para ela, e as duas lutaram até que o IS de Hawke ficou sem energia. Como Hawke não pôde continuar, Charles foi ajudar Itika disparando tiros, o que empurrou Laura para trás. Itika então ativou seu Hakubo-Gyoko assim que Laura a segurou no lugar com A e C. Itika atacou, então ela mudou para o modo de defesa até que Charles disparou seus canhões com suas armas. Itika então avançou para dar o golpe final, mas sua energia acabou no último momento. Laura tentou tirar proveito da situação, mas Charles interferiu, então ela atacou com suas cordas. No entanto, Charles a surpreendeu usando um impulso de ignição para fechar a distância entre elas. Mesmo surpresa, ela tentou parar Charles usando sua barreira, mas Itika a deteve ao atirar nela com o rifle de assalto de Charles. Laura então voltou sua atenção para ele e o atacou com suas cordas, permitindo que Charles a atingisse com uma perfuradora de escudo. O perfurador destruiu o escudo de Laura antes de acertá-la em cheio no estômago e enviá-la para trás enquanto drenava sua energia. Charles continuou seu ataque, forçando-a a recuar em sua mente, pois ela se recusava a aceitar que estava prestes a perder. Ela se lembrou de como esteve em um laboratório, já que queriam que ela fosse uma super soldado como o Capitão América. Ela tinha feito tão bem e era a melhor das melhores entre as outras em sua unidade. Bem, isso foi até a criação do IS, o que levou a ela a passar por uma cirurgia de transplante de nanomáquinas no olho. Infelizmente, ela não conseguiu se adaptar rápido o bastante e foi rotulada como um fracasso por causa disso. Foi durante esse tempo que ela conheceu Chifuyu, que a treinou até que ela se tornasse novamente a as de sua unidade. Inspirada pela força de Chifuyu, ela perguntou como ela se tornou tão poderosa.
e Chifuyu disse que era por causa do irmão dela. Laura não ficou contente com isso, e jurou nunca aceitar Ichika, pois o via apenas como um fraco patético. De volta ao presente, ela perdeu todo o controle do seu corpo ao concordar em trabalhar com a nanomáquina em seu olho e foi engolida por matéria negra. Imediatamente, Chifuyu anunciou que o torneio havia sido cancelado e ordenou que todos evacuassem a arena. Ichika, por outro lado, disse a Charles que cuidaria de Laura, já que sua nova aparência parecia se assemelhar ao IS de Chifuyu. Quando ele investiu contra ela, ela facilmente o desarmou e o derrubou, fazendo seu traje desaparecer. Ichika não parecia se importar por ter se machucado, pois tudo o que conseguia pensar era no fato de que Laura havia usado o estilo de espada de Chifuyu contra ele. Ele tentou avançar contra ela novamente, mas Houki o deteve, dizendo que ele estava sendo imprudente e acabou dando-lhe um tapa. Foi então que ele disse a ela que não gostava de Laura copiar o estilo de espada de Chifuyu, porque sentia que ela estava fazendo isso para zombar dele. Houki apontou que ele não tinha mais energia no traje para continuar a luta, e disse para deixar os professores lidarem com isso. Charles então se ofereceu para dar a ele um aumento de energia do traje dela, o que drenou a energia dela em troca. Ichika então equipou sua espada, que usou para cortar o traje de Laura ao meio. Ao fazer isso, Laura caiu do traje e nos braços dele antes de desmaiar completamente. Quando ela acordou, estava na clínica, e Chifuyu, que estava sentada ao lado da cama, disse-lhe que o seu traje tinha um sistema Valkyrie Trace instalado. Ela disse que o sistema foi banido no tratado porque fazia o piloto perder a força de vontade. Por causa disso, ela não enfrentaria nenhuma penalidade por enlouquecer na arena. No dia seguinte, Maya reapresentou Charles como Charlotte à turma, o que surpreendeu a todos. No entanto, Rin estava tão irritada que tentou punir Ichika por fingir não conhecer o segredo de Charlotte. Antes que ela pudesse fazer isso, Laura interveio e a parou, mas surpreendeu-o beijando-o e anunciando que iam se casar. Alguns dias depois, Ichika acordou e encontrou uma desavergonhada Laura nua enredada nos lençóis com ele. Quando ele reclamou sobre os seios dela estarem em seu rosto, ela o prendeu em um gancho que fez com que seu braço descansasse felizmente entre os airbags dela. No momento seguinte, Hulk entrou para buscá-lo para o treinamento, mas quase desmaiou de susto ao vê-los naquela posição. Mas Laura piorou a situação dizendo que não tinha o direito de interferir em um casal casado. Mais tarde, Ichika acompanhou Charlotte ao shopping para comprar trajes de banho, já que tinham uma sessão de treino na praia se aproximando. Quando chegaram ao shopping, ele segurou a mão dela dizendo que não queria que ela se perdesse em um lugar estranho. Enquanto se afastavam, não tinham ideia de que estavam sendo seguidos por Cecília e Rin. Quando Rin percebeu que eles estavam de mãos dadas, ela quase enlouqueceu de ciúmes e atacou Charlotte. Enquanto estavam conversando, Laura apareceu e tentou falar com Ichika e Charlotte, mas Cecília e Rin imediatamente a impediram, pois fazer isso traria decepções ao deus dos perseguidores. Enquanto isso, Ichika e Charlotte continuaram seu caminho para a loja de roupas de banho, mas ele disse para Charlotte ir sem ele quando notou uma joalheria. Após fazer sua compra, ele esbarrou em Rin e seu irmão. Ela disse a Ichika que se matricularia na academia IS no próximo ano. Ichika desejou-lhe sorte, após o que foi puxado por Charlotte para o provador na loja de trajes de banho. Ela disse a ele que queria que ele visse seu traje de banho, quando na verdade ela não queria que Cecília, Rin e Laura interferissem no encontro deles. Ichika, por outro lado, sentiu-se muito desconfortável estando no mesmo espaço que ela enquanto ela trocava de roupa. Ele até começou a repetir os números do Pi em sua mente só para não ativar sua outra persona, Tom Voyeur. Finalmente, ela pediu para ele se virar. Assim que Ichika a elogiou, a cortina foi puxada para revelar Chifuya e Maya, que os repreenderam por tentarem se envolver em uma loja de roupas. Ao mesmo tempo, Laura ligou para suas antigas camaradas na Alemanha e pediu a ajuda delas para escolher um maiô que deixasse Ichika sem palavras. Naquele fim de semana na praia, Cecília fez Ichika passar protetor solar nela, só para ter uma desculpa para sentir suas mãos nela. No entanto, Rin arruinou o momento e acabou fazendo Cecília mostrar seus seios para Ichika sem querer. Mais tarde, Rin foi nadar com Ichika e teve que ser salva por ele quando de repente teve uma cãibra. Depois que voltaram à costa, Cecília a arrastou com a ajuda de outra garota justo quando Charlotte chegou com Laura, que estava fantasiada como a múmia de Cleópatra. Eles finalmente conseguiram convencê-la a tirar as toalhas e revelar seu maiô, que Ichika disse ser fofo. Passando disso, todos acabaram jogando vôlei de praia juntos com Maya e Chifuyu, dando um final perfeito ao episódio da praia. Bem, exceto pelo fato de que mais tarde naquela noite, Chifuyu foi falar com Houki e ela informou que a irmã dela apareceria em breve. Mais tarde naquela noite, enquanto Cecília dirigia-se para o quarto de Ichika após o jantar, esperando que ele passasse o resto da noite aplaudindo suas bochechas, ela encontrou os outros membros de seu harém não oficial em frente à porta. Quando ela tentou perguntar o que estava acontecendo, eles fizeram sinal para que ela ficasse quieta e sinalizaram para que ela ouvisse, o que ela
Fez. Assim que ela encostou o ouvido na porta, ouviu alguns sons estranhos vindo de dentro. No entanto, a porta não aguentou mais o peso combinado delas e caiu, expondo-as para Ichika e Chifuyu, a quem ele estava fazendo uma massagem. Após segurá-los, Chifuyu enviou Ichika para buscar mais bebidas para ela. Logo depois que ele saiu, ela disse às meninas que elas tinham que se esforçar mais se quisessem manter Ichika só para elas. No dia seguinte, Ichika encontrou Hole olhando para umas orelhas de coelho estranhas, mas Hulk disse que não queria saber delas e saiu andando. Distância. No entanto, o Capitão Estúpido deixou a curiosidade tomar conta e puxou-os, causando a queda de uma engenhoca de cenoura do céu. Quando abriu, uma mulher inspirada em Alice no País das Maravilhas com cabelo rosa saiu de... Ichika a reconheceu como a doutora, Tabani, a irmã mais velha de Hulk, e ela perguntou se ele havia visto Hulk. Depois que ele disse que ela havia saído, ela pegou outro par de orelhas e disse que a rastrearia com elas. Mais tarde naquele dia, Chikuyu reuniu todos com um índice pessoal, incluindo Hulk, e antes que ela pudesse explicar o motivo, a maluca da Tabani desceu voando da montanha. Chifuyu então disse a Tabani para se apresentar aos outros, o que ela fez antes de invocar um bloco em forma de diamante do céu. Quando ele se transformou em um IS, ela revelou que o havia feito para Hulk, e explicou que era um modelo de 4ª geração. Isso surpreendeu a todos, porque ninguém havia conseguido ir além da 3ª geração. Ela pediu a Hulk que a montasse, e depois que ela o fez, ela fez algumas melhorias no traje antes de dizer para ela testá-lo. Hulk imediatamente subiu aos céus e mostrou a todos porque o IS dela era superior aos deles. Além de sua velocidade incrível, também tinha 2 katanas que ela usou para cortar os mísseis que Tabani disparou contra ela. Bem antes de ela descer, Maya correu até Chifuyu com algumas notícias que a fizeram suspender o treinamento. No entanto, ela os levou junto com ela para a sala de treinamento, pois precisava deles para lidar com a missão. Durante a explicação, ela explicou que um IS não tripulado havia se descontrolado e estava vindo em direção a eles. Ela disse que os professores iriam isolá-lo usando os trajes IS regulares, mas cabia a Ichika e as meninas pará-lo. Chifuyu disse que eles tinham apenas uma chance de detê-lo, já que ele ainda estava em voo hipersônico, o que significava que eles precisavam confiar em Ichika. O único problema que enfrentavam no momento era como chegar ao descontrolado a tempo e sem gastar muita energia. Enquanto eles discutiam isso, Tabani de repente surgiu do teto como uma caixa de surpresa e sugeriu que Hulk fosse a encarregada da missão. Quando chegou a hora de partir, tanto Ichika quanto Hulk estavam com seus IS na praia, deixando Hulk muito animada para sua primeira missão. Antes de se dirigirem ao alvo, Chifuyu os lembrou de não estragar a única chance, mas disse a Ichika para cuidar de Hulk. Para economizar energia, Ichika pegou carona nas costas de Hulk enquanto ela voava pelo céu como o Superman. Em seguida, depois de decolarem, Hulk localizou o alvo rebelde e Ichika se preparou para atacá-lo. No entanto, não esperavam que ele os evitasse. Eles imediatamente foram atrás dele, mas o IS abriu fogo e começou a atacá-los. Ichika então sugeriu cercá-lo dos 2 lados, então Hulk sacou suas katanas e avançou contra ele. Assim que ela o enfrentou, olhou na direção de Ichika, mas ele estava um pouco distraído por um navio que passava. Isso permitiu que o Rouge se afastasse de Hulk, que gritou para Ichika se concentrar novamente. Ichika pediu desculpas e apontou o navio, dizendo que ele seria apanhado no fogo cruzado se continuassem. Rock disse a ele que não importava, pois o navio era uma embarcação de pesca ilegal, mas ele se recusou a deixá-los sozinhos. Quando ele tentou ajudá-los, a energia do seu escudo se esgotou, e Rock o repreendeu por isso. De alguma forma, Okila alcançou seu subconsciente e disse a ela que ela tinha ficado embriagada com o poder que seu IS lhe dava. Ele a fez perceber que estava menosprezando aqueles que eram mais fracos do que ela, mesmo que fossem criminosos. Isso a fez se sentir mal, e ela começou a chorar depois de soltar suas katanas, sem perceber que o Rouge havia travado em sua localização. No momento em que disparou contra ela, Ichika correu em sua direção e agiu como um escudo. Eventualmente, ele foi retirado do oceano enquanto Rock observava à distância e Chifuyu deu a ordem para ele ser tratado. Ela também disse ao resto da equipe para ficar de prontidão, então Rock ficou ao lado dele. Quando Maya veio pedir para ela fazer uma pausa, ela recusou, mas Maya disse que era uma ordem de Chifuyu. Depois de sair do quarto de Ichika, ela correu para a praia para organizar seus pensamentos, e foi lá que Rin a encontrou. Rin tentou tirá-la de seu estado deprimido, mas ela se recusou a ouvir, então a esbofeteou. Ela disse que era uma covarde sem coragem que estava disposta a desistir após ser derrotada apenas uma vez. Assim como Rock argumentou que se sentia inútil porque não conseguia ajudar Ichika. Ela percebeu os outros observando-a. Eles disseram que, enquanto ela estivesse disposta a lutar, eles trabalhariam com ela para isso. Laura então informou ao grupo que havia localizado o Rouge e IS, e todos concordaram em ir atrás dele, mesmo que isso violasse a ordem que Chifuyu lhes deu.
Logo depois de enfrentarem o Rogue, Maya informou Ikki que eles tinham desobedecido suas ordens. Enquanto as garotas lutavam contra o IS com tudo o que tinham, Ichika se encontrou no vazio entre a vida e a morte, onde encontrou uma figura feminina que perguntou se ele queria poder. De volta ao campo de batalha, Rock enfrentou o IS um a um até que ele pegou suas 2 katanas e voou para as nuvens, mas ela usou um movimento imprevisível para acertar um golpe sólido e o enviou para o oceano. No momento seguinte, o IS saiu da água e assumiu outra forma antes de disparar um raio de energia diretamente em Rock, derrubando-a. Em seguida, foi atrás de Cecília e dos outros, que fizeram o máximo para acompanhar suas novas habilidades e tentaram derrubá-lo. Enquanto isso, Rock acordou e encontrou Ichika olhando para ela completamente vestido com seu IS.